pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso café. Hoje vai ser um café com um convidado especial. A gente vai falar sobre comunicação não violenta. Comunicação não violenta nas nossas relações, no nosso dia a dia, na nossa vida, na relação médico-paciente. Como é que isso vai afetar o nosso emocional? Como é que isso vai afetar a nossa vida? Como é que isso vai afetar o tratamento do câncer, daqueles pacientes que estão na jornada do tratamento do câncer? Hoje a gente tem um convidado especialíssimo aqui, que é o César. O César é especialista em CNV, a gente fala, comunicação não violenta. Ele vai explicar pra gente do que se trata isso, o que é isso, qual a importância disso na nossa vida e principalmente quando a gente está lidando com uma doença crônica, quando a gente está lidando com uma doença que vai levar a gente a um desafio novo na vida, que vai levar a gente a mudar perspectivas, mudar hábitos de vida, mudar a forma de pensar. E o câncer é uma dessas doenças, né, que nos levam a pensar, porque é como se fosse um abismo. Quando o paciente descobre um abismo, porque ele fala, e aí, eu preciso aprender a voar para eu passar por isso. E muitas das habilidades que a gente tem na vida, a gente aprende exatamente quando a gente está à beira do abismo. E um diagnóstico de câncer, às vezes, Então a gente tem que ter qual a forma da gente lidar com esse diagnóstico. E aqui a gente vai falar exatamente sobre como a gente lida com esse diagnóstico, como é que a gente lida com esse conflito, que a doença é sempre um conflito. Como é que a gente lida com isso utilizando a comunicação não violenta? Então vai ser muito, muito especial essa live. Tô esperando o César entrar aqui. Enquanto isso, gente, vamos pegando café, porque aqui, né, o café, vamos lá. O meu já tá aqui, tá bem quente. Ó, o César entrou. Tá entrando, tá entrando. O Instagram às vezes demora um pouco. Mas essa live vai ser incrível. Chamem o pessoal. Olá, César. Um grande Olá. prazer ter você aqui. Eu fiz uma breve apresentação sobre você, mas é um grande prazer ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. E o pessoal depois vai ficar pedindo que você venha novamente, César, eu tenho certeza. Sou eu que agradeço, Vivi, de estar aqui novamente. Apesar de estar sem o café, estou com o espírito do café aqui. A ideia é que seja um bate-papo, né? Um bate-papo agradável para que a gente possa se conectar mais, compreender certas questões e sempre buscar transformar, né, os conflitos em nossas vidas. Então, é um grande prazer poder falar um pouco sobre isso. Ó, então vamos começar, César, vamos começar já com um assunto bem aquecido, né? Explicando. Eu dei um preâmbulo aqui para entender, né, por que a comunicação não violenta é importante para a gente gerenciar os nossos conflitos. E toda doença é, de certa forma, um conflito. Explica pra gente primeiro o que é CNV, de onde veio, como é que surgiu isso? Pois é, comunicação não violenta, quem nunca ouviu falar vai se perguntar, mas eu não sou violento, né? Minha comunicação não é violenta. Parece um pouco esquisito, inclusive. Mas a ideia por detrás, ela vem muito dessa ideia do Gandhi, né, do Ahimsa, do não violência. E Ahimsa significa também não ferir. Então, quando a gente fala de violência, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o idealizador, o Martin Rosenberg, a gente entende que se violência significa, de alguma forma, causar algum prejuízo ou ferir, a nossa comunicação, muitas vezes, ela é direcionada nesse sentido. Então, a violência, ela tem essa característica. E, é claro, né, a comunicação, a gente sabe que não é algo simples. É muito diferente você informar do que você comunicar, né? Informação não é comunicação. Comunicação tem a ver com comunicarem, ou seja, colocar em comum. Então, quando eu estabeleço uma relação entre o receptor e o emissor, em que há de fato um diálogo, em que essas mensagens elas têm um fluxo contínuo, aí sim eu estou comunicando. Já quando só existe essa ideia de passar uma mensagem, aí eu estou informando. Então a gente junta tudo.
comunicação não violenta. E a comunicação não violenta, ela é mais do que uma técnica. Ela é uma linguagem para nos conectar à vida. Então ela serve a um propósito maior. Ela serve a questão de compaixão e outras questões que a gente vai falar no delongar desse café e nosso bate-papo. E muito importante, isso que você destacou, sobre o que é comunicar. Né? Comunicar, você tem que ter certeza que você se fez entender. Você tem que, na verdade, a comunicação, o pressuposto para ela existir é que tenha havido entendimento entre as partes. Quando você simplesmente informa, mas você não checa se houve esse entendimento, pode ser que essa comunicação não tenha sido efetiva, não tenha sido eficaz. E a comunicação é uma arte que tem que ser trabalhada diariamente em todos os nossos relacionamentos, assim como é uma arte que a gente está trabalhando aqui agora, que eu trabalho com os meus pacientes, e o César trabalha com os alunos dele também, né? Que eu também fui aluna do César. Então, a comunicação é uma arte e exatamente se fazer entender é uma arte. Então, vou dar para o César continuar esse nosso assunto tão importante de hoje. É uma arte e é um hábito, porque nós não fomos criados numa comunicação não violenta. O que existe, na verdade, é uma cultura de dominação. O diálogo serve para um mostrar que tem razão, para aquela questão dualista do certo e errado, e um quer provar o seu ponto de vista. E aí vem justamente a questão dos conflitos, né? Como que surgem os conflitos? E qual que é o grande ponto dos conflitos? São as interpretações. Então, um fato, ele tem interpretações diferentes. E um querer que a sua posição prevaleça faz com que o conflito seja cada vez mais polarizado, ou seja, essa possibilidade de conexão entre duas pessoas, ela vai sendo cada vez mais desconexa. Então, quando a gente está falando dessa cultura de dominação, a gente fala de competição. E a gente vê, né, Vivian, o quanto que essa cultura de dominação e competição, ela causa estresse e ansiedade nas pessoas. E como isso está diretamente relacionado a questões orgânicas e de saúde. Principalmente naqueles que estão buscando, né, nessa jornada de transformação, de cura, como isso atrapalha. Inclusive, quando a gente entra nessa questão de competição, nessa cultura de dominação, você só tem uma opção. É uma escassez de pensamento. Enquanto o contrário fala da colaboração, fala do não julgamento. Não é fácil. Não. Porque a comunicação não violenta, ela nos convida ao hábito da compaixão. E não é lendo um livro que a gente vai conseguir isso. É que nem você falou, é uma arte. E toda arte pressupõe uma técnica contínua, pressupõe vontade, esforço, aplicação para trazer essa verdadeira abundância. Então aqui, a gente não está falando sobre o poder sobre o outro. É o poder com o outro. É a conexão que cria e que transforma. Então, nesse sentido, queria que você falasse um pouco, inclusive, sei que você tem um manual, né, que vai falar sobre a importância da gente olhar, né, essas questões do estresse, ansiedade, no processo de transformação. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque você é um exemplo, né, de comunicação não violenta, que ensina bastante e faz com que seus pacientes possam ter esse acalento no coração e seguir determinados que vão vencer essa jornada. Esse manual que eu criei foi muito legal. Eu tô disponibilizando para alguns meus pacientes, né? E é o que eu faço, a minha prática nas consultas mesmo. E lá eu escrevo exatamente sobre isso, que o estresse crônico, a ansiedade crônica, essa questão de competição, essa questão de ter razão, de conflitos, né? Porque a gente vê que pessoas movidas a conflitos, a gente vai ter uma adrenalina alta na corrente sanguínea, a gente vai ter níveis de cortisol alto. Então, é como se a pessoa estivesse sempre em estado de alerta, como se a mente da pessoa estivesse sempre fugindo de algo, estivesse sempre naquele estado de sobrevivência. E a gente sabe que
A gente tem os mecanismos do nosso estado de sobrevivência, né? Quando a gente era primitivo, a gente tinha que sobreviver ao ambiente externo ao qual nós éramos colocados. Hoje, a gente tem que sobreviver a outras coisas e o que a gente tem que sobreviver aos conflitos ao nosso redor. Só que a gente não precisa estar com esse cérebro sobrevivente o tempo inteiro ativado. Esse cérebro sabotador que a gente tem. Se a gente mantiver isso ativado, a gente vai alterar os nossos níveis de adrenalina, de cortisol. Com isso, a gente vai ter aumento da pressão, a gente vai ter aumento dos batimentos cardíacos, a gente vai ter aumento da inflamação sistêmica. E com isso, se o paciente tem alguma tendência genética ou tendência de estilo de vida a ter um câncer, ou se ele está em tratamento de um câncer, o câncer pode entrar em novo crescimento celular por conta da alteração hormonal causada pelo estresse crônico. E o que causa o estresse crônico? A vida conflituosa causa o estresse crônico. Então, a gente gera um ambiente de estresse, um ambiente hormonal de estresse, onde a gente está ligado no nosso modo sobrevivente, que não é um modo adequado de viver para quem quer ter saúde. E aqui estou falando de uma jornada do câncer, que é uma jornada, né? É uma jornada que às vezes dura alguns anos. Então, assim, tanto para aqueles pacientes que curam, assim como para aqueles pacientes metastáticos, ela dura alguns anos de acompanhamento, de tratamento. Então, é isso que eu tento ensinar nas minhas consultas também. E sem dúvida, né, essa questão de corpo ela é muito importante. Inclusive, o Ahimsa é um dos princípios da yoga. Na yoga, esse princípio da não violência é tratar o corpo com gentileza. É conhecer os limites, que a gente chama de ponto de não retorno. Cada qual tem o seu ponto de não retorno. Isso significa humildade. Pressupõe você entender até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Um pouco a gente fala de zona de conforto, zona de herói. E nesse movimento, ter consciência corporal é muito importante. E a comunicação não violenta, ela nos convida a entrar em contato com os nossos sentimentos, a entrar em contato com as nossas necessidades, a entender o que se passa naquele momento e também a observar as reações corporais. Porque quando eu estou em estado de alerta, em estresse, basta prestar atenção na minha respiração. Será que ela está fluida? Será que ela está estagnada? Será que é difícil? Porque isso mostra a qualidade de energia vital que a gente tem na nossa vida. A comunicação 90 ela nos ajuda a nos conectar com a nossa energia vital e principalmente a estarmos alinhados com esse propósito de vida. Porque a partir do momento que a minha respiração ela está estagnada, difícil, isso reverbera em todo o meu ser. E uma das definições mais simples e mais inteligentes que eu acho de paz paz significa ar fresco, ar puro. Quando eu estou em um momento, eu respiro a longos haustos, né, estou respirando profundamente, significa que eu estou sentindo em paz. E essa paz é muito boa, né? Sim. E deu para sentir daqui, Sérgio. Você tem uma energia muito boa e eu tenho certeza. Então, todo mundo aqui na live sentiu essa paz aí que você falou pra gente. Eu tenho certeza disso. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi idealizada esse movimento do CNV. Conta um pouquinho da história do idealizador. Ele tem um livro também que fala sobre isso. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. A CNV, ela foi idealizada pelo Marshall Rosenberg. Ele é um psicólogo norte-americano que passou por muitos processos de bullying, de preconceito, porque ele era judeu e ele morava num bairro de Detroit, onde então existia toda essa questão pós-Segunda Guerra Mundial, de preconceitos e tudo mais, e ele sofreu isso desde pequeno. Só que uma coisa que mexeu muito com ele é como que as pessoas perdiam esse estado de compaixão pelo outro. O que determinava que o indivíduo, que é um ser humano tal qual o outro, pudesse olhar o outro como um inimigo?
E mais do que isso, como que algumas pessoas que sofrem privações, humilhações, continuam tendo compaixão pelo outro. Então ele dedicou a vida dele inteira a entender mais sobre isso. E através das pesquisas que ele fez, inclusive ele tem um PhD no assunto, então ele foi profundo nesse assunto, ele estruturou a comunicação não violenta. E ele tem uma frase que é interessante, que fala que é na maneira como falamos e ouvimos os outros que está a chave para problemas das desavenças e discórdia. Veja, não basta falar, né? O Victor Hugo tem uma frase muito interessante, que a palavra ela pode ter a leveza do vento, mas também a força da tempestade. Tem palavras que elas literalmente causam muitos transtornos. E tem palavras que causam muitos florescimentos. Qual é o convite da comunicação não violenta? Promover o bem-estar mútuo. Mas com autenticidade, principalmente, né? E com esse processo de uma expressão empática. Porque não existe aquela questão, eu falo o que eu sinto, o que eu entendo e o problema é do outro. Uhum. A verdade, você é responsável pelo que você fala, a maneira que você fala. Então, quanto mais você puder falar com empatia, e não significa que falar bonitinho, né? Parece que comunicação não violenta tem que falar bonitinho, tem que falar um tom de voz ameno, tem que ser autêntico, mas entender que você está diante de outro ser humano. O outro ser humano, então, que necessita entender sentimentos e necessidades e de uma maneira que seja autêntica. Então, o Marshall Rosenberg ele vai estruturar os passos de comunicação não violenta, que são 4. Primeiro, observação. E aí tem uma grande diferença entre observar e julgar. Porque geralmente, o que nós fazemos? Né? Olha para aquela pessoa, pode ser aquele paciente, e muitas vezes, né, minha Vivi, a gente vê isso quando o paciente passa, muitas vezes, pelo processo de químio e começa a ter alterações na sua aparência, começa a ter rótulos, começa a ter julgamentos. Uhum. Só que isso faz o quê? Faz com que você desconecte do outro. Porque é aí que nascem os conflitos. Então, quando eu começo a criar esse processo de observação, sem julgamento, eu não interpreto e não entro nos preconceitos e nos juízos de valor negativos. Uhum. Esse é o primeiro passo. O segundo passo são os sentimentos. Parece fácil, mas se a gente se perguntar agora, como você se sente? Como você está se sentindo agora? Qual é o seu sentimento? Eu estou muito feliz, eu estou em paz, porque é um assunto muito importante. Eu acho que a mensagem, a gente está conseguindo a comunicação, então eu estou feliz nesse momento. Então, sentimentos é muito interessante, porque nós fomos condicionados a você tem que sempre estar feliz. Você tem que sempre estar alegre. Tá? No entanto, isso é uma forma de violência, porque os sentimentos são neutros. E o modo pelo qual nós lidamos com esses sentimentos, eles são fundamentais para transformações. Então, quando nós aprendemos a olhar, observar a vida de outra maneira, as relações, as consequências também são alteradas. A própria física quântica provou isso, que o observador ele vai alterar aquilo que é observado. Então, a maneira que a comunicação não violenta traz por ser uma linguagem da vida, mais do que uma técnica, ela nos traz qualidade nas relações e na maneira que nós nos conectamos com os outros. E aí vem o terceiro ponto, a necessidade. E a necessidade, ela, assim como os sentimentos, elas são universais. A minha necessidade que eu tenho de repouso, uma necessidade, que é um ponto que aqui a gente tem que falar, de saúde, né, de bem-estar, de segurança. Se eu questionar você, você que tem essa visão humana e compassiva, né, quantas pessoas que foram prejudicadas por um diagnóstico frio? Você já passou por isso? Já ouviu isso de outras pessoas? Já ouvi muito, César, e isso é bem comum na minha prática, que às vezes eu recebo pacientes de segunda opinião, ou pacientes que vêm e falam, olha, eu saí desesperada, desestruturada daquele consultório médico, né?
E não é exatamente pela situação, era exatamente como a situação fria foi colocada. Porque ao mesmo tempo que eu posso colocar a mesma situação, eu posso colocá-la de várias formas. Eu posso colocar de uma forma fria e jogar e sair de cena sem compaixão, sem empatia, sem estender a mão. Ao passo que eu posso colocar a situação real, né? Estendendo a mão, sendo empática, sendo compassiva e dizendo: nós temos alguns caminhos a trilhar, né? E mostrando esses caminhos, né? E tirando esse desespero, porque o fato daquele desespero inicial, daquela situação fria, pode até causar uma paralisia e a pessoa ficar com medo, ficar paralisada e não agir. Então eu recebo muito isso, César, e eu estou conseguindo, né, transformar e ajudar essas pessoas, com certeza, porque o que eu ouço muito na saída da minha consulta é: doutora, agora eu estou mais leve, eu estou conseguindo ver mais claro o meu caminho, eu estou mais tranquilo. Eu acho que esse é o grande objetivo da comunicação de um médico, é exatamente isso que é a minha missão. E sem dúvidas, né? Enquanto você estava falando, algumas pessoas ressoaram com isso, né? Eu estou passando por isso também, eu sei como é isso. A ideia é justamente que quem está participando nos provoque, né? Sim, é isso Com mesmo. perguntas, coloque pontos. A gente está aqui, na verdade, para tomar um café, e não sou só eu a vivo tomando café, né? A gente está em roda aqui, então, por favor, seja algo que nós podemos participar juntos, né? Porque o quarto passo, depois das necessidades, e necessidade é algo que sempre vai existir, faz parte do ser humano, é universal, mas entender as necessidades faz com que a gente se conecte melhor conosco. E depois que a gente entende qual é a nossa necessidade, qual é o nosso sentimento, nós temos o quarto passo, que é o pedido. E qual que é o propósito desse pedido? É buscar enriquecer a nossa vida. Então, o pedido é diferente de uma exigência. É a partir de uma consciência de tudo aquilo que eu estou passando, da leitura que eu fiz, autêntica, e com essa empatia, eu faço um pedido que visa enriquecer a minha vida. E também enriquecer a vida do próximo. Tá? Agora, muitas vezes, isso é curioso, né? A gente não sabe o que a gente quer e quer que o outro saiba o que a gente quer que a gente não sabe. Sim. E fica bravo, e fica bravo porque o outro não sabe. Mas você sabe, mas como? Eu não sei, você sabe o que eu preciso. E a pessoa não sabe o que ela precisa. Sim, sim. Então, autoconhecimento, clareza. Isso é muito forte através dessa autoconexão que nós fazemos. Então, a comunicação não violenta, ela é muito, muito poderosa porque faz a gente sair do piloto automático. Inclusive, das definições mais inteligentes que eu acho, que eu não sei de que autoria, sobre ansiedade. Ansiedade significa não ocupar-se de si mesmo, né? Porque quem está ansioso por algo que não aconteceu ainda, que é diferente de medo. O medo, existe algo real, né? Por exemplo, a pessoa tem medo de cobra. Muito bem, a cobra está lá, né? A pessoa não tem medo de cobra, então ela realmente está com medo. Mas a pessoa está num lugar que pode ser que tenha cobra ou não, mas provavelmente não tenha. Tenha 0,001% de chance, mas ela está ansiosa com a possibilidade de ter cobra. Só que aí qual é o ponto? O corpo não consegue diferenciar o que é imaginação, o que é realidade. Se você está nesse momento pensando em algo que aconteceu há 10 anos atrás, o corpo acha que é agora que está acontecendo isso. Sim. Agora imagina num diagnóstico, quando tem essa frieza, ou quando muitas vezes não tem, como você colocou, Vivian, esses caminhos, né, essa humanidade, o que isso provoca no indivíduo que precisa ter força. Porque você falou uma palavra que é muito forte, né? Desespero. Sim. E a gente fala, né? Desespero é sem espero, sem esperança. Sim. Agora, esperança é a última que morre, né? Isso que a gente não pode deixar jamais de lado, né? Ó, eu queria te propor agora, César, a gente fazer uma prática de comunicação não violenta para as pessoas entenderem o que é isso e como é que a gente pode modificar a nossa relação conosco mesmos, né?
com os outros ao nosso redor. Então vamos fazer uma encenação aqui de como seria, tá? E como é que isso pode se tornar um hábito? Como a pessoa pode treinar para que isso se torne um hábito? Mas primeiro vamos encenar aqui para as pessoas entenderem o que é isso. Vamos lá, então. Alguém tem alguma questão que pode colocar para a gente poder ensinar isso? Tem algum ponto que gostaria de falar? Algum conflito, né? Algum conflito? Lembrando que se alguém acha que ter paz é não ter conflitos, já, infelizmente, tenho que ser realista de falar que a gente sempre vai ter conflitos, né? Aliás, a vida sem conflitos não teria transformação e não teria criatividade. O ponto é, como eu lido com os conflitos, né? Como eu faço que um conflito não vire violência? Como eu faço que não haja uma desconexão? Então, se ninguém realmente tiver algo para colocar, então eu vou propor nesse momento. Pensem numa situação que vocês gostariam de transformar. Eu vou dar aqui algumas dicas, né? Eu abordo isso com mais detalhes nos cursos que eu dou, mas pense em alguma situação que você gostaria de transformar. Em primeiro lugar, é ter clareza. Nós não conseguimos transformar algo se a gente não tem consciência que a gente tem que transformar. Então, ter consciência já é um grande passo. Então, quando tem algo que fala, poxa, não estou contente com isso, já é um grande passo. É uma grande evolução. Porque outrora, aquilo te prejudicava, mas você não tinha consciência. Agora você tem. Então, agora você consegue saber o que é e transformar. Então, o primeiro passo é ter consciência. Pensa nisso. Surgiram algumas questões aqui, César. Eu vou te dar duas, então, tá? Vamos lá. Porque a gente tem duas. Tem uma assim, eu quero mudar de oncologista e não consigo decidir. E tem uma outra questão, medo da morte. Vai ser fácil. A gente tem duas. Vamos trabalhar nessas duas para a gente colocar na prática. Duas questões. Essa primeira pergunta, uma resposta mais fácil, mas a segunda é? Medo da morte e medo de sofrer. Medo da morte, medo de sofrer. Tá, então a gente está falando de questões profundas, né? Você pega o medo da morte, por exemplo, os antigos lidavam isso com muito mais naturalidade do que nós. Tinha uma frase em latim que falava memento mori, lembre-se que você vai morrer, dizendo que faz parte da vida, né? Inclusive quando a gente vê os santos católicos, não sei se já repararam, mas tem um crânio do lado. Parece uma coisa meio macabra. Por que tem um crânio do lado, né? Um santo com um crânio do lado. É justamente por isso, para lembrar como essa vida é rápida, né? Como essa passagem é fugaz, rápida. E o que a gente puder fazer para florescimento, para embelezar as conexões e a vida, é o que nós temos que fazer. Então, o medo da morte começa por uma questão interna, ou questão do sofrimento, né? O sofrimento, que na verdade, quando a gente começa a ressignificar o que é isso, ele também é transformado. Porque tem um grande filósofo francês, Leon Denis, que ele vai falar do sofrimento como uma pérola. A pérola, ela tem um processo muito peculiar, é muito bonito. Porque como que forma-se a pérola? Tem uma concha que por algum motivo, algum detrito, algo fere internamente aquela camada da concha. E ao receber esse ferimento, já que a gente está falando de não comunicação não violenta, ela forma uma substância que chama nácar. Essa substância ela vai envolver esse ferimento como uma proteção e esse envolvimento forma a pérola. Uhum. Então, a pérola representando o sofrimento. Não sofrimento gratuito, ninguém está aqui para sofrer por motivos sem causas, mas o sofrimento que depura, o sofrimento que transforma. E muito, e aqui eu posso passar para você, Vivian, e muitas pessoas, inclusive uma das que eu entrevistei quando nós escrevemos, né, juntos o livro sobre a visão integral a partir da oncologia, que eu falo um pouquinho sobre a questão da espiritualidade e cura, muitas das pessoas, quando questionadas se pudessem voltar atrás, se elas não passariam por isso, elas falam que não, elas passariam por tudo isso de novo. Uhum. Porque a partir dessa jornada fez com que elas tivessem uma outra visão sobre a vida. Com muito mais maturidade, com muito mais sabendo separar o joio do trigo, o que de fato faz sentido, o que de fato é valor, né? Então, essa jornada, ela traz muitas transformações.
Se você Traz quiser muita falar um pouquinho lucidez, disso, né? Muita lucidez. Só que é bem importante, assim, que o paciente aprenda a se desapegar do sofrimento. Porque às vezes o sofrimento ficou lá no passado, num diagnóstico lá de trás, ele não se desapegou ainda daquele sofrimento. Então fica esse medo. O medo da morte pode ser um deles. Às vezes a pessoa está super bem, mas ela não desapegou ainda daquele sofrimento que pertence ao passado, que a pessoa tem que trazer para o presente esse grande aprendizado, essa pérola que ela cultivou, né? Isso também é importante. exatamente. Então, voltando ao nosso exemplo, quando a gente fala da comunicação não violenta, primeiro você tem que pensar na situação, então você tem consciência disso, Uhum, aí você tem que ver qual a sua intenção. Qual é a minha intenção com isso? A intenção é o que direciona nossas atitudes. A intenção é o que direciona o nosso pensamento. Então, se apropriar disso, entender qual é a sua intenção, ela é muito importante. A partir disso, a gente começa a entrar nos pilares. uhum. Tá. Descreva qual é a sua observação. Porque eu posso muito bem falar com uma pessoa, né, que é desorganizada, falar assim, você é muito desorganizado, você não tem jeito na vida, assim você não vai ser ninguém. É uma comunicação violenta ou não violenta, Vivian? Bem violenta, bem violenta. Mas ela está presente em muitos momentos, né? Ou Sim, você sempre chega atrasada, você não tem nenhum compromisso com horário. É violenta. Né? Ou violenta. seja, eu tô interpretando e não estou tendo nenhum tipo de empatia e compaixão. Uhum. Então, a observação é falar, olha, pela terceira vez na semana, eu observei que o seu quarto tá bagunçado. Bom, pela terceira vez na semana, eu percebi que você chegou 20 minutos atrasada no trabalho. Né? Uma observação. Eu tô falando algo que é inverídico, estou falando algo que eu estou interpretando, não, estou falando o que eu observei. E aí Eu você está observei isso. observando sem julgar, é aquele primeiro preceito, né? Eu não estou julgando e estou falando a primeira pessoa, tá vendo? Sim. E não estou falando que você é isso, você é aquilo, você é responsável pela minha felicidade, eu estou falando em primeira pessoa. Eu observei isso. Uhum. Agora, como que é o meu sentimento? Cada um tem um sentimento diferente. Por exemplo, se uma pessoa que você marcou um compromisso atrasa com você, você pode ficar com um sentimento de raiva, né? Porque para você, fundamental horário, esse respeito e tudo mais. Mas pode ficar com um sentimento de alívio, porque você tinha outra coisa que você tinha que fazer e graças ao atraso você conseguiu fazer o que você tinha que fazer. Então, depende muito da situação. Então, o primeiro passo é observação. Observei, tentam observar essa questão, essa situação que vocês pensaram e vocês veem qual a intenção de vocês. Tentem observar, sem interpretar. Aí, é esse que é a chave, né? Nos cursos a gente faz muito laboratório. Pergunto para as pessoas, elas às vezes demoram para chegar, mas a gente consegue chegar nessa observação. Tá. Observou? Muito bem. Com essa observação, qual é o sentimento por detrás? O que você sente com essa situação? E é muito delicada essa questão do sentimento, né? Porque eu me sinto legal, eu me sinto bem, é genérico, isso não é um sentimento verdadeiro. A ideia aqui é a gente poder chegar a qual é o sentimento. Eu me sinto indignado, eu me sinto frustrado. E quando você consegue reconhecer o seu sentimento, o corpo faz assim, ó. Sim, Porque você entende o que você está sentindo. sim. E quando você entende o que você está sentindo, tudo bem. Tudo bem se sentir revoltado, tudo bem se sentir triste, tudo bem se sentir frustrado, tudo bem se sentir com medo, tudo bem. Mas reconheça isso. O ponto é quando você tem que mostrar que você é forte, você tem que mostrar que isso... E já é comprovado que a maneira mais fácil de se conectar com o próximo é através da vulnerabilidade. Quanto mais eu demonstro minha vulnerabilidade, mais eu me conecto com o meu próximo. E essa comunicação, ela nutre. Porque tem vezes, Vivian, que a pessoa ela não consegue oferecer empatia. Aí ela é o quê? Ela é violenta. Uhum. Sabe como eu vejo uma pessoa que é violenta? Ah, O macho vai dizer que ela tem uma
resposta trágica, porque ela tem uma necessidade, que é o ponto que a gente vai chegar próximo, que não está sendo atendida. Uhum. Então, como que você quer que ela seja risonha, compassiva, se ela está no momento de medo, como foi colocado, medo da morte, sofrimento? Mas quando a gente olha isso, em vez de entender como um ataque direcionado a nós, devemos entender como um espinho no coração daquela pessoa e que a nossa empatia pode ajudar nesse processo. Uhum. Uhum. E aí é o momento. É um momento que, às vezes, comunicação não violenta, você não precisa falar nada. Sabe aquela situação que tem que falar coisas, tem que, para tirar do lugar, não, tem que tirar a pessoa dessa situação? Não, não tem que. Só de ela sentir que você está do lado dela, já cria o encorajamento. Uhum. Então, Exatamente. está do lado. Então, a gente está fazendo essa simulação dessa situação. Então, qual é o sentimento que se sente quando entra no quarto bagunçado? A pessoa pode sentir, né? Pode sentir indignação, fica indignado. Uhum. Mas se eu não falo o porquê eu fico indignado, o outro não tem necessidade e nem tem obrigação de saber. Ele não, ainda não lê pensamentos, né? E a gente tem a questão que a gente acha que o outro vai ler o que a gente está pensando. Mas se a gente não falar, se a gente não se expor da forma correta, ele não vai ver o que a gente está pensando. E às vezes a gente nunca vai consertar um relacionamento, vai consertar uma situação, porque não existe leitura de pensamento, né? Exatamente. O outro não tem obrigação de saber o que está passando aqui. Sim. E quando eu não me conecto, quando eu não sei o que está acontecendo comigo, quando eu começo, isso é outro ponto, projetar as coisas no outro, começam comunicações incongruentes, começam os conflitos e começam as separações e a dificuldade de conexão. Uhum. Então, qual é a minha necessidade? Né? Então, quem está fazendo esse exercício, tenta conectar qual é a necessidade. A gente tem um método para facilitar isso, porque a corporificação ela ajuda. Então, a observação, se coloca a mão na cabeça. O que eu estou observando? É como se você estivesse tentando assimilar isso e você está com a atenção nesse movimento. O que eu estou sentindo? Mão no coração. Qual é o meu sentimento? Introspecção. Né? Deixa eu ver o que eu estou sentindo. Qual a minha necessidade? Mão na barriga, que é nessa região do plexo solar. Essa região que a gente fala do nó na tripa, né? Da nó na tripa, dá uma gastura, né? Como fala e outras coisas mais. A pessoa fica enfesada, né? Porque aqui a gente sabe que é o segundo cérebro, né? Sim. Pela quantidade de neurotransmissores, tudo que a gente tem. Sim. Isso aí é uma questão muito interessante. Mas qual é a sua necessidade? Aquele que vê um quarto bagunçado, a necessidade pode ser o quê? Respeito. Eu tenho uma necessidade de organização. Para mim é uma necessidade disso. Então quando o outro fala como ele se sente, ele não falou com o outro, eu me sinto assim porque eu tenho tal necessidade, é muito diferente de falar que você me desapontou. Aí a criança ou a pessoa vai falar, meu Deus, como eu sou horrível, eu desapontei tal pessoa, fui eu o culpado. Mas se você fala em primeira pessoa, você consegue entender a diferença de comunicação. Então, num caso, por exemplo, de alguém que está passando por essa jornada, ela mostrar a vulnerabilidade e dizer que sim, ela está fragilizada, que sim, ela está com medo, e que ela tem uma necessidade de sentir o apoio da família, por exemplo, isso é muito importante. Porque ela está verbalizando isso. E ela está entrando em contato. E uma vez que ela faz isso e consegue ter esse movimento, que aí é o próximo movimento que a gente vai chegar, que é o pedido. A ideia do pedido é enriquecer a vida. Então, ela está pedindo isso para enriquecer a vida dela. E é um pedido que deve ser específico e com uma linguagem objetiva. Né? Então, o Marshall dá um exemplo que é muito engraçado.
Ele fala alguns exemplos, né, de algumas pessoas que foram no workshop dele, fala, bom, agora sim aprendi comunicação não violenta, vou praticar em casa. E foi o que aconteceu com a esposa, né, que chegou em casa para falar com o marido, que se sentiu corajosa para poder falar como ela se sentia. Fez tudo certo. Fez a observação, porque o marido quase nunca estava em casa, trabalhava muito, não Uhum. tinha tempo para estar com ele, com os filhos. Ela fez tudo certo. Falou, olha, quando eu vejo que você só está uma vez por semana em casa, por pouco tempo, em virtude das várias reuniões que você faz, eu me sinto chateada, porque eu tenho uma necessidade de estar com você, né? De ter, não, ela falou isso, eu tenho a necessidade de que, né, de que você esteja cada vez mais, né, você trabalhe menos, essa Uhum. necessidade dela. E o pedido que ela faz é para que ele, de fato, né, busque trabalhar menos, para que tudo mais. Aí ele fala, tudo bem, eu entendi o que você quis dizer, e aí ela fica toda feliz, conseguiu expressar tudo mais. No dia seguinte ele fala, querida, eu ouvi o que você disse, eu pensei, e você tem razão. Eu me matriculei num curso de golfe, e aí ele justamente acabou se matriculando no curso de golfe, sendo que o que ela realmente queria é passar um tempo mais com ele, mas ela não conseguiu expressar isso, Aham. né? Então, assim, é uma questão delicada. Então, aqui Como você a está me gente está passando pedindo? pontos muito importantes para a gente. A gente tem que ter, primeiro, clareza, né? E para a gente ter essa clareza, a gente precisa, então, de autoconhecimento. Então, desenvolver autoconhecimento. A gente precisa de autocontrole e autocrítica. Então, primeiro a gente precisa se olhar. Porque se a gente não se olha, a gente não consegue ter clareza para se comunicar com a outra pessoa. Porque é exatamente o que você falou. Se você não se comunica de forma clara, apesar de ser uma comunicação não violenta que ela fez, não foi uma comunicação eficaz. Por quê? Porque provavelmente ela não tinha o autoconhecimento necessário para formular a necessidade correta, nem ela sabia exatamente qual era essa necessidade. E é exatamente por isso que a gente fala, né, que investir em autoconhecimento é transformador, né? Exatamente. E aí, na comunicação não violenta, nós temos dois personagens que são centrais para a gente poder entender um pouquinho dessa diferença de cultura, né? A cultura de dominação e guerra para a cultura que a gente chama de cultura de paz, que é o que esse milênio, a ONU fala, que é o milênio da cultura de paz e da não violência. Esse é o milênio e é o que a gente está buscando cada vez mais. Então tem o coiote e tem a girafa, Uhum. tá? Por que o coiote? O coiote, geralmente, ele não é de andar em bando, ele é individualista, né? Ele não compartilha seus achados com os outros. Ele é muito egóico, né? Ele acaba tendo essa questão de uma dificuldade de comunicação, se a gente colocar uma personificação no coiote. Já a girafa, ela é o mamífero que tem o maior coração. Ela tem cascos, então ela se expressa com autenticidade. Ela tem um pescoço longo, então ela consegue olhar além, né? Ela tem orelhas largas, então ela consegue ouvir de maneira muito mais profunda. E é diferente escutar e diferente a diferença de ouvir. Porque se eu estou ouvindo você, Vivian, querendo falar algo logo depois, eu não estou te ouvindo. Eu estou querendo mostrar que eu sei mais, estou querendo mostrar que eu sei o que você está falando, mas eu não estou, de Uhum. fato, te ouvindo. Uhum. E aí vem a grande diferença, né? Quando eu estou no modelo do coiote, eu estou no modelo de medo, eu estou no modelo de culpa, eu estou no modelo de vergonha. E isso, segundo Marshall, são formas que alienam a vida. Ou seja, a gente não está em contato de fato com a vida. O que ele chama de energia vital. O que Moreno, do psicodrama, Jacob Levi Moreno, ele vai chamar de centelha divina, né? A gente não está em contato com isso. Agora, quando eu vou para o modelo da girafa, eu falo de autenticidade, eu falo de compaixão, e aí entra o que você falou. A diferença dessa autocrítica para uma autocompaixão. E foi exatamente o exercício que nós fizemos. Uhum. Tudo bem se agora eu não estou feliz. Tudo bem se agora eu estou me sentindo, de certa forma, triste.
não tem qualquer problema. A questão é reconhecer isso e ver se, porventura, eu posso fazer algo para minha necessidade ser atendida. Uhum. Agora, se eu não sei o que está acontecendo, se eu não sei qual é o meu sentimento, se eu não sei qual é a minha necessidade, como que os outros vão poder trazer Sim. bem-estar para mim e como eu posso trazer bem-estar para mim? Uhum. Sim. Então, esse é o ponto fundamental, Sim. né? E esse é o momento. E uma das questões mais importantes é a escutativa, né, Vivian? Eu imagino que só de você estar lá, presente, muitas pessoas ali já criam essa confiança e é o que faz a diferença, né? Confiança. Eu promovo a escutativa e isso é uma coisa diária, né? Eu deixo, permito e não me permito porque na verdade eu estou aprendendo com a fala, eu estou ouvindo atentamente, porque pelo que o paciente me fala, eu consigo chegar na essência, onde eu preciso chegar. Se eu não ouço, se eu não escuto, eu não vou chegar onde eu preciso chegar. Então eu deixo que o paciente fale tudo o que ele quer, né? E não só relacionado ao tratamento, ao câncer, mas exatamente sobre o que está ao redor. Porque às vezes é no que está ao redor, é na vida, é no conflito que está a chave daquilo que eu preciso falar para o paciente. Né? Aí tem muitos pacientes que chegam na consulta de acompanhamento e falam: ah, doutor, hoje eu vim aqui só para fazer uma consulta de psicólogo com a oncologista. Eu fico rindo, porque é exatamente isso, mas esse é o meu grande objetivo, ouvir, né? E através de ouvir, eu consigo individualizar os tratamentos, obviamente, de acordo com os preceitos científicos, obviamente, mas eu consigo individualizar a necessidade de cada pessoa, a necessidade a ser atendida. Exatamente isso. Então, essa escuta compassiva, essa escuta é muito importante em qualquer diálogo, é muito importante para a resolução de qualquer conflito, né? Ouvir. E aí eu quero te mandar uma pergunta de volta, né? Desse exemplo que a gente falou, né? Desse exemplo da mulher, do marido. Aí o marido teoricamente ouviu a esposa, mas a esposa não estava com a clareza o suficiente para explicar o que ela queria. Ok. E quando o nosso interlocutor não nos ouve, né? Porque a gente vai seguir os passos, a observação, o sentimento, enfim, a gente vai seguir, né, os passos da CNV. E quando a gente não é ouvido, como é que a gente faz? Pois é, tem um caso bem interessante desse no livro, né? Uhum. Que, que a mulher não se sente ouvida e ela vai ter uma fala muito não violenta, né? Imagine você, ela fala assim, falar com você é a mesma coisa que falar com uma parede. Sim. A gente pergunta, falando dessa forma, você vai criar uma conexão com o outro vai querer ouvir o que você tem a dizer? Não. Então, existe um ponto que é o seguinte, se mesmo a partir da minha expressão, da maneira que eu, né, estou me comunicando com autenticidade, com compaixão, o outro não me ouve, não me compete querer que o resultado se seja diferente, porque cada qual tem o seu livre-arbítrio. A partir do momento que eu, de fato, promovi uma conexão verdadeira e falei como eu me sinto a partir disso, inclusive falar como eu me sinto a partir de não ser ouvido, isso é algo que é uma questão que compete a mim fazer. Agora, o outro, se não quiser ouvir, se não quiser respeitar, é um outro ponto, porque a comunicação não violenta, diferente do que muitos às vezes fazem, né? Muitas pessoas querem aprender comunicação não violenta para manipular, né? Vou fazer isso, mas aí você justamente está cortando pela raiz, porque a ideia dela é servir ao propósito da vida, a energia divina que o Marshall fala, né? Então, não querer usar a comunicação não violenta no sentido de querer que o outro atenda o seu pedido, porque aí o pedido vira uma exigência, não um pedido. E você, na verdade, não queria conectar, não queria exercitar a compaixão, você queria exercitar a dominação. Uhum. Então você é uma girafa enrustida, né? Um coiote ali no meio de girafas. Porque na maneira de a gente falar, se eu quero de fato comunicar compaixão com o outro, se o outro fala não compete a mim ficar chateado por isso. Então,
é um exercício também que eu tenho que ter comigo, tá? Então, esse que é o principal, né? Cultivando a consciência das minhas ações, que eu não posso cultivar lá do outro, porque eu posso cultivar das minhas, e entender o que está por detrás disso, qual a energia que está por detrás disso. E aí vem a grande diferença do coiote, né? O coiote, ele se cobra. O coiote, ele se culpa. O coiote, ele cria autoexigência para ele. E isso causa o quê? Ansiedade, Uhum. estresse, casos mais graves, né? Casos mais avançados, muitas vezes fobias, depressões, autocrítica, autocobrança. Respiração fica como? Não existe. Uhum. Não existe. Né? Então, a diferença de você falar eu tenho o quê para você falar eu escolho. A comunicação não violenta ela nos convida a escolher. Mas não basta falar eu escolho. Você fala eu escolho fazer isso porque para mim tal necessidade é importante. Inclusive uma pergunta que fizeram agora, né? Como a gente lida com o não? É exatamente isso. Se a gente lida com o não de uma maneira agressiva, é que a gente tinha que ter um sim, entendeu? E aí a Sim, gente não está sendo verdadeiramente compassivo, sim. porque se eu tenho que ter um sim, eu estou querendo dominar. Agora, como que uma girafa lidaria com um não? Ao invés dela ser que nem um chacal, né, o coiote, que ou se culpa ou culpa o outro, que é ou se culpa, né, ou se culpa o outro. Ela vai falar, bom, o outro não quis aquilo, eu recebi o não. Como eu me sinto a partir disso? Bom, eu me sinto triste. Eu me sinto assim. Por quê? Porque tal necessidade não foi atendida. O que eu posso fazer para que essa necessidade seja atendida e para harmonizar melhor com o meu bem-estar e minhas necessidades? Melhor do que chegar e culpar o outro responsável por isso e aquilo, né? Mas aí você falou uma coisa muito importante, né? A autoconsciência, né? O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? Porque a gente muda muitas coisas ao nosso redor quando a gente começa a mudar nós mesmos, né? Então, você falou, mas o que eu posso fazer? Será que eu vou conseguir mudar essa situação de uma hora para outra sem mudar a minha própria atitude? Ou será que é baseado na mudança da minha atitude, baseado na minha autoconsciência, que eu vou conseguir mudar o ambiente ao redor? Exatamente. A intenção que está por detrás. Uhum. E a maneira da ação, ela faz toda a diferença. Por exemplo, a dor, ela bloqueia a capacidade de oferecer empatia, né? Se eu tô com dor, né, se eu tô me sentindo com sofrimento, com dor, difícil oferecer empatia. E os outros que me rodeiam, ao invés de entender isso como alguém que está se distanciando ou está querendo, de alguma forma, às vezes está mais áspero, em vez de entender isso, tem que ter a sensibilidade de ver, pera, deixa eu me conectar, deixa eu entender a necessidade que está por detrás disso, deixa eu tentar entender o sentimento, né? Uhum. Porque é algo que é o momento de você oferecer empatia. Uhum. Então, eu brinco que eu falo, é por um mundo com mais girafas. Porque tem dias que eu não vou estar bem. E eu Sim. vou querer que girafas estejam melhor, né? Que Uhum. entendam isso. Sim. Porque essa questão de que a gente está 100% bem é uma grande falácia. Só existe no mundo mágico de Oz, Não do existe. Instagram, as aparências que a gente vê Não, muitas não vezes, né? existe. Essa Mas história é do uma Instagram, condição né, é espontânea. tão fugaz, porque às vezes a gente compara os nossos bastidores com o palco de alguém. E a vida é um palco, né? Existe às vezes essa encenação, onde você tem que estar bem o tempo inteiro, e o Instagram é o palco. E aí a gente está vivendo aquele bastidor, porque nós somos seres, né, aqui da terceira dimensão, e a gente tem oscilação de sentimentos. E às vezes a gente não tá num dia bom e olha o outro no palco. Mas, gente, isso não é real, né? Exatamente isso. Sim, a Margarete tocou num ponto aqui bem importante, que é a autorresponsabilidade. Uhum. Eu vou lhe acender a luz rapidinho, César, mas pode ir falando que eu já volto. Então, e Só um pega o minuto. seu café também, hein? Queria tomar um café, né? Então, um ponto muito importante que é a autorresponsabilidade. A comunicação 90 ela nos convida a sermos autorresponsáveis pelo nosso sentimento e pela nossa necessidade, né?
Em homenagem a Jung, que fez aniversário recentemente, ele fala que se eu não trabalho as minhas sombras, né, o meu inconsciente, as minhas sombras, o que que acontece? Eu projeto no outro. Então imagina, né, as pessoas não se trabalhando emocionalmente, não se conectando, no piloto automático, porque hoje em dia a gente está online por fora e offline por dentro, né? Sendo que o Nossa, contrário que devia ser olha, verdadeiro. essa frase, ela pode ficar a nossa frase da live, online por Faz não. fora, offline por dentro. Eu acho que é perfeita. Exatamente, no passado sempre foi o contrário, o Sim. autoconhecimento. Sempre online por dentro, né, e eventualmente online por fora. Hoje em Uhum, dia é online por fora, né? sim. Então, se eu não estou consciente de tudo isso, como que eu vou de fato poder transformar as situações? Como eu vou poder de fato me conectar com isso? Como eu vou entender a minha autorresponsabilidade? E aí eu faço o que? Eu projeto. Eu crio o bode expiatório. A Uhum, culpa é do outro, por causa do outro que eu tô assim, por causa das situações que eu tô pensado. Mas não existe esse movimento de falar, pera, deixa eu entender o que está acontecendo. Tem certos sinais na vida que, por mais que a gente tente não aceitar e tudo mais, estão nos direcionando para aquilo que a gente tem que ser direcionado. uhum. Né? Tem certos movimentos que eles são naturais, e os estoicos mesmo falavam sobre isso, e eles têm um propósito. Então, conectar-se nesse sentido é fundamental. Sim. Então, a autorresponsabilidade é um tema muito importante e essencial se a gente quiser transformar os conflitos e não viver projeções. E aqui pegando um pouquinho de gancho já nessa parte final da nossa live para a questão do câncer e para a questão das doenças em geral. As doenças em geral, elas são o grande despertador da nossa alma. Se a gente souber ver a doença como um despertador, como um grande mestre, a gente vai entender que aquilo está nos propondo uma mudança de rota. Mas a gente tem também outra forma de ver, que é naquela fase inicial, onde existe a negação, onde existe aquela coisa, por que comigo? Onde existe a revolta. Mas assim, o fato da revolta, da negação, não vai deixar a doença não vai deixar de existir por esses sentimentos, né? Então a gente tem que trabalhar essa questão da jornada do paciente oncológico, a entender aquela doença como um grande mestre, como um sinalizador de mudança de rota. E é exatamente por isso que durante as consultas e que por isso que a gente faz essas várias conexões, por isso que a gente está aqui nessa live, por isso que a gente escreveu o livro, por isso que o César tem o curso dele, exatamente para entender que quando existe um diagnóstico assim de uma doença grave, mas hoje não mais mortal, hoje onde temos caminhos, é um grande despertador, né, de mudança de rota. E é isso que a gente quis mostrar aqui com isso que a gente está falando. Com certeza, né? Aquele momento que você fala, o momento da negação, ele é um momento que deve ser respeitado, né? Uhum, A Educação não violenta, a CNV fala do luto. O luto não só da morte, o luto no final de um vínculo de trabalho, uhum, no final de um relacionamento, uhum, e mesmo nesse processo do diagnóstico, porque são expectativas e questões que foram cortadas. E aí existe um movimento, que é um movimento bonito, de homeostase. E sim, o corpo, todo momento, a cada segundo, a cada fração, a cada milésimo, ele está trabalhando incessantemente para a homeostase. Ou seja, para a reharmonização. E na vida não é diferente. Na vida tem um conflito, tem uma questão, mas sempre haverá oportunidades para trabalhar essa homeostase. uhum, Agora, quando a gente cria revolta, e é uma revolta que se prolonga, essa energia que serviria como construção e transformação, ela se fecha. uhum, É a gente na teoria dos sistemas. A teoria dos sistemas fala que um sistema aberto, ele tem muito mais possibilidade, dinamismo, de cocriação e de transformação. Diferente do sistema fechado, porque ele recebe muito mais energia de fora, porque ele está aberto. Agora, se a gente se fecha para isso e cria uma crisálida, cria um casulo, essa escuridão ela soma dentro de nós e a luz que vai nos facultar a possibilidade de novos caminhos e clareza se torna cada vez mais difícil. perfeito. Então, por esse motivo que viver de uma maneira aberta, né? Entender que sim, não é fácil. Entender que é um processo de transformação.
Eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas que passaram por essa jornada e elas me falam antes e depois, por exemplo, das relações tóxicas que elas tinham, das questões e dos hábitos tóxicos que elas ressignificaram. Então, como você fala, Vivian, esse sinalizador, ele também está atendendo para a homeostase. E ele está Exatamente. atendendo sempre para uma transformação. Exatamente. E agora tocando, ó, quem chegou na live, a live já estava acontecendo, gente. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV. Depois essa live também vai para o YouTube. Lá pela semana que vem vai para o canal do YouTube. Mas aí o César tocou num ponto importante. Vou falar um pouquinho sobre o livro que a gente escreveu juntos. O livro Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer, onde a gente se permite colocar aos leitores, aos pacientes, aos familiares, como que deve ser essa nova visão, a visão dessa nova era que a gente está vivendo, a visão compassiva, essa visão integral, e é exatamente isso que a gente escreve nesse livro. Eu sou editora e autora de um capítulo. O César é autor de 2 capítulos incríveis, tá? O livro vai estar disponível na pré-venda, eu acho que já agora em agosto, mas não tem a data ainda. Mas o livro é incrível, incrível. E eu queria que você falasse um pouquinho, César, agora, sobre o curso da CNV que você está fazendo, como é que funcionam as turmas, porque é um curso assim, incrível. E até foi a ideia da nossa live, foi quando você me mandou o convite que eu achei, eu falei, gente, é fantástico esse curso, vamos falar sobre isso, vamos expandir isso para mais pessoas, pessoas que precisam, né, desse autoconhecimento. Conta um pouquinho como é que é o curso, como é que as pessoas fazem também para te achar. Perfeito. Primeiro sobre o livro. O livro traz uma visão realmente muito humana, integral, ou seja, não olha só um aspecto. Então, eu convido a todos a conhecerem um pouco mais sobre isso, porque a tendência, de fato, é a gente olhar além desse mundo de certo e errado, dualidade, é ver de uma maneira integral. E o curso de comunicação não violenta, na verdade, é uma jornada, porque a minha pretensão não é passar o livro de comunicação não violenta, é assim que funciona, é a teoria. Muito pelo contrário. O que eu promovo são vivências para que haja essa compreensão e para que haja o desenvolvimento do hábito. Então, no caso dos adultos, que eu dou esse curso para adultos também, para adolescentes, de 14 a 17 anos, para os adultos a ideia são encontros semanais, onde existirá esse laboratório de conflitos. E por isso que a gente cria um espaço seguro para isso, para que haja de fato esse momento de praticar o que é o não julgamento, o que é a observação, como entender melhor meus sentimentos, minhas necessidades. E a comunicação não violenta, ela revoluciona por ser uma linguagem da vida. Então, é um mergulho realmente no autoconhecimento e na autocompaixão, e de uma maneira que acaba sendo muito forte essa união do grupo. São poucas pessoas, eu faço até mais ou menos 10 pessoas, para ter essa qualidade realmente de interatividade e ser algo bem prático. E é muito impressionante a transformação das pessoas que participaram da jornada, que começaram a se ouvir mais, que começaram a verificar crenças que, olha que interessante, que não eram conscientes. Uhum. E através desse processo contínuo que a comunicação não violenta oferece, elas começaram a ver quantas crenças não eram realmente delas, mas elas aceitavam como se dela fosse. Uhum. E crenças que não faziam mais sentido e que ainda estavam responsáveis por muitas das atitudes e reações. Uhum. Então, nessa jornada, muitas crenças foram quebradas, transformadas, ressignificação do olhar, que é o que a gente estava falando, né? Quando você muda a sua observação sobre algo, o seu entorno muda também. Por isso é uma jornada. Porque durante esses encontros, muitas ressignificações, transformações vão acontecendo. Então, fica o convite. Quem quiser mergulhar, quem tiver coragem, né? Porque tem que ter coragem para isso, a gente sabe. Fica o convite, podem me procurar diretamente na página do Instagram. Fala pra gente, César, onde é a sua página no Instagram, e depois eu vou pedir para você deixar fixado nos comentários aqui da nossa live para o pessoal te procurar, te seguir também. Mas fala a sua página, porque aí quem tiver interesse, e o curso vai começar semana que vem, se não me engano, né, César? Sim, já Pronto, começa semana que quem vem. tiver interesse, fala com você pelo direct. Fala pra gente o seu endereço no Instagram.
Ah, perfeito. É, é arroba César P. Blanco, depois eu coloco aqui, pode mandar um direct. Perfeito. Começa na semana que vem, então vou abrir uma nova jornada, porque me pediram, estou capaz de abrir mais outra jornada, então quem quiser, a ideia é realmente a gente ter coragem para juntos buscarmos transformar. E eu também me transformo, porque eu Sim. me coloco na posição de facilitador, demonstrando também a minha vulnerabilidade e a conexão de cada grupo, ela é incrível, é muito diferente. Então, é um aprendizado mútuo e é um processo muito transformador. Então, depois eu Ó, eu vou deixo ler aqui. agora deixa escrito pra gente. Eu vou ler agora alguns comentários finais, né? Comentários muito legais aqui sobre a live pra gente se despedir, tá? Aqui a Margarete está falando doutora Viviane, eu só vou corrigir a doutora Vivian, mas tudo bem. Doutora Vivian e César, eu gostaria de deixar aqui registrado que o câncer me salvou. E caso vocês queiram conversar comigo sobre esse assunto, estou à disposição. Muito legal esse depoimento, Margarete, é o que a gente vê. O câncer, né, quando ele é bem entendido na sua profundidade, ele salva não só a pessoa, ele cura não só a alma, né, assim como a família toda. Então, esse depoimento seu é muitíssimo importante. Eu gostaria até que você deixasse isso registrado no comentário da live. E sim, se a gente pode fazer algo para você expor a situação, caso você queira, que pode ajudar outras pessoas, com certeza. A Lena tá falando, né, que vocês passam uma calma tão grande que estou até respirando melhor. E é isso, o pessoal agradecendo. E assim, essa live vai ficar aqui gravada, tá, gente? No IGTV, para quem não entrou agora. Marquem as pessoas aqui, né, que vocês acham que vão gostar de ouvir essas informações. Compartilhem a live. Se inscrevam também no meu canal do YouTube, que é o Doutora Vivian Koski Oncologia, porque lá no YouTube ela vai estar disponível, essa live na semana que vem, tá bom? Outra coisa, estão perguntando, César, se o curso do César é online. Fala para o pessoal Sim. como é que é. Sim, primeiro em relação à Margarete. A Margarete, ela, nossa, ela foi um exemplo de fé, de abertura, de transformação, de modificar condutas, transformação de vida. Foi muito emocionante. Então, poder ouvir um pouco disso, eu acho que vai ser muito bonito, Uhum. porque ela é um exemplo vivo dessa ressignificação de conduta e transformação, muito corajosa e um exemplo. E em relação ao curso, sim, ele é virtual e em tempo real. Então, a gente vai fazer encontros, né? Eu vou depois passo umas informações se tiver interesse, sempre em tempo real e de acordo com o que surgir ali naquele momento. Não é nada gravado, tá? Só para deixar claro. Eu acho que era isso, né, gente? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, que estão aqui, todos vocês que receberam esse convite para nossa live, esse convite por esse aprofundamento, esse convite para esse despertar. E, enfim, a gente vai fazer novas lives, eu tenho certeza, porque eu sei que vai vir uma chuva de pedidos para novas lives com o César, que é o que sempre acontece depois que a gente faz. E é isso. Então, convido vocês a verem o nosso livro, que é Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. Ele vai estar disponível aí, então, para pré-venda, acho que já agora no final de agosto. E gratidão a todos vocês. Nos encontramos, então, novamente na terça que vem aqui no nosso café, como sempre. Que o grande objetivo aqui é ajudar, tirar dúvidas. É como se a gente estivesse realmente tomando um café e transmitir informações. Hoje não deu tempo, né, César? Eu ia falar sobre um caso da sua amiga, mas não deu tempo. Então a gente vai falar na terça que vem. Porque hoje o assunto, né, foi um assunto que se conectou muito, a gente não conseguiu falar, mas a gente fala na semana que vem. Até o café esfriou, né, Vivi? Eu tomei, eu tomei tudo. Olha, tomou tudo. E Mas agradecer chocolate você também. também. Agradecer você também, você um exemplo de médica com uma humanidade incrível, né, que ajuda tantas almas, que tem esse propósito, a missão de vida,
que achou o seu propósito. Acho que é muito bonito, né? Uma palavra indonésia, né? Não é chamada damai, que é o significado para eles de felicidade. O que é damai? Ache o seu lugar, mas não é o suficiente achar o lugar. E haja de acordo com ele. Isso. Então, quando você acha o seu lugar e age de acordo com ele, você está no seu propósito de felicidade. Sim, sim. E você é um exemplo disso. Então, realmente, eu agradeço. Queria fazer um apelo, porque a gente gasta muita energia, muito tempo fomentando, desenvolvendo a cultura de guerra, separatividade, ódio e tudo mais. Só que a nova onda nos conclama a cultivarmos a cultura de paz. E tem um filósofo, que é o Jean-Marie Muller, na área de comunicação não violenta, que ele faz esse apelo principalmente para as novas gerações. Uhum. Quanto que a gente está desenvolvendo da cultura de guerra e quanto que a gente podia desenvolver da cultura de paz? Muita coisa. Né? Então, quem também tiver adolescentes nessa faixa de 14 a 17 anos, eu abri também uma nova jornada, justamente porque muitos falam, se eu soubesse disso antes, teria sido muito diferente. Sim. Então, para que não aconteça isso, né, porque os líderes do futuro precisam ter a compaixão, desenvolver isso, fica também o convite e nossa autorresponsabilidade de sermos instrumentos da paz, como dizia São Francisco de Assis. Então, nessa atmosfera de paz, a gente encerra a live, né? Agradecendo novamente toda essa atmosfera, todo esse conhecimento, tudo isso que nos foi permitido aqui. E até a próxima oportunidade, que haverá outras lives com o César. Fiquem tranquilos, tá bom? Tchau, Até. gente. Até a próxima. Gratidão a todos. Gratidão, gratidão.